Atos capítulo 2, verso de número 1. Amém? Glória a Deus. Diz assim, Atos capítulo 2, verso de número 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram-lhe distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Verso de número 15 diz assim: estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Diga, mostrarei prodígios, sinais em cima no céu e sinais embaixo na terra. Diga, sangue, fogo e vapor de fumaça. Diga, sangue, fogo e vapor de fumaça. Amém. Verso 21, eu estava lendo o último verso, 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar. Feche os seus olhos nessa hora. Peça ao Senhor para falar o seu coração. Santo Deus e eterno Pai, Deus, eis-nos aqui, diante da Tua palavra. Palavra essa que é poderosa. Palavra essa, meu Deus, que tem o poder de penetrar na nossa alma e dividir juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos, a intenção do Espírito. Por isso, fale conosco, nos abençoe através da Tua palavra, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E você diz amém. Amém? Bom, hoje nós estamos tendo culto de primícias, todo primeiro domingo do mês nós realizamos o culto de primícias. E quando se fala primícia, se fala aqui que é primeiro, aquilo que vem primeiro. E Jesus, falando acerca disso, de primeiro, Ele nos dá uma receita para sermos abençoados sobre a face da terra. Ele diz: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós almejamos, virá quando nós entendemos o que é primícia, o que é primeiro. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o culto de hoje, culto de primícias, eu titulei a mensagem desse dia como repita, as primícias, diga, as primícias do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus, vou fazer um resumo aqui. A vista da criação da humanidade, quando Deus, antes de criar os primeiros seres humanos, a Bíblia diz que Deus ele reconstrói a terra. Ele reconstrói, porque a Bíblia diz que a terra, Gênesis 1 diz que Deus criou os céus e a terra. Ponto. Aí, no versículo seguinte, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. Estava um caos.
E a Bíblia diz que e havia trevas sobre a face das águas. Havia trevas. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. Aí a Bíblia diz então que Deus então começa a recriar a terra. A terra de Gênesis 1:1 é uma terra. A primeira terra que foi construída, a terra mineral, aonde habitou os dinossauros, aonde habitou ali, né? Enfim, aqueles primeiros animais, aonde habitou essa terra mineral. E com a catástrofe que houve, onde os cientistas, né, dizem, mas não é a verdade, diz que foi a explosão, Big Bang, não, né? Na escola a gente aprende lá que há 1,5 milhões de anos, né, a terra começou a esfriar, aí começou a sair vapor, começou a formar as coisas. Não. A Bíblia diz que Deus, ele deu uma palavra, se haja sol e houve sol, e haja água e houve água, e haja separação entre parte seca, e haja luz e houve. E Deus foi falando pelo poder da sua palavra. Deus cria todas as coisas, Deus cria aquilo que já era recriado, que foi destruído, não com a explosão do Big Bang, mas com a queda de Satanás aqui na terra. Jesus disse para o Senhor: eu vi Satanás cair como um raio. Onde ele caiu? Aqui na terra. E a queda dele, juntamente com os demônios que estavam com ele, que eram também anjos, que se tornaram anjos caídos, demônios, destruíram a terra. Mas que os dinossauros existiram, sem sombra de dúvida. Mas tudo foi destruído. Então Deus libera a sua palavra e começa a refazer a terra. Começa a formar a terra novamente. E a terra começa a ser construída quando Deus termina a criação da terra. Deus cria a terra pelo poder da sua palavra. Mas quando Ele vai criar o homem, Ele faz com as suas próprias mãos. Então eu não vim do macaco, você não vem do macaco. Nós somos feitura das mãos do Deus que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Nós não somos imagem semelhante de um macaco, porque Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós somos semelhantes ao Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Então Deus cria o homem do pó da terra. Vai lá no bar, faz o primeiro boneco, o homem. E a Bíblia diz então que Deus sopra nas narinas dele o fôlego de vida. E a Bíblia diz que ele se torna alma vivente. E junto com este sopro, Deus sopra no homem o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que Adão, ele falava com Deus. Adão, ele tinha intimidade com Deus. Adão, ele conversava com Deus. E isso é característica de um homem ou mulher que está com o Espírito Santo na sua vida. Um homem sem o Espírito Santo, ele é uma marionete na mão do adversário. O homem sem o Espírito Santo, ele caminha conforme o seu querer, conforme o seu pensar, mas caminha direto ao buraco. Porque a Bíblia diz que há caminhos para o homem, que aos seus olhos são bons, mas o final deles é a morte. A Bíblia diz então que Deus cria o homem e dá para o homem o Espírito Santo. A Bíblia diz então que Adão, ele recebeu uma unção tremenda e um homem tão sábio, que Adão começou a dar nome nos animais. Deus arrumou uma ocupação para ele. Ele começou a dar nome para os animais. Imagina ele olhando: esse animal vai chamar vaca. É vaca, não tem cara de vaca. Isso aqui é um macaco, não tem cara de macaco. Isso aqui é uma girafa, tem cara de girafa. Mas isso aqui vai chamar leão, esse pilotão vai chamar leão. Tem cara de leão mesmo. E foi dando nome. Até que um dia então, Deus
decide então, porque Adão começou a olhar e viu que cada um dos animais tinha uma espécie, tinha 2 de cada espécie, tinha a vaca, tinha o boi, tinha o macaco, tinha o macaquinho, tinha, né, a girafa, tinha o girafa e por aí vai. Mas Adão não tinha ninguém. Aí um dia então Deus dá um sonho a Adão e ali acontece a primeira cirurgia na face da terra. Deus abre a costela de Adão e dali tira Eva. E forma da costela de Adão, ele forma Eva, a sua companheira. E Adão então, imagina, ele abre os olhos e vê na sua frente Eva e diz: uau! Não é assim o dia que você viu seu amado, sua amada? Lembra, irmã? A foto do irmão Luiz parecendo um galã? Ô glória! Foi assim que aconteceu. Quando Adão abriu o olho, eu falei: meu Deus, é tudo que eu precisava. Não foi, irmão Juninho? É tudo que eu precisava. Então Deus cria ali. E os dois começam a viver a sua vida na terra. Até que então a Bíblia diz que houve também naquele dia a primeira sessão espiritual. A primeira incorporação demoníaca. A Bíblia diz que o diabo ele entra na serpente e ela começa a dialogar com Eva. Dali então você conhece a história. Eles obedecem à ordem de Deus, comem do fruto. E a Bíblia diz então que eles perdem a presença, perdem o contato da presença com Deus. Adão já não falava mais com Deus. Adão já não conversava mais com Deus. E a Bíblia diz que a terra ficou maldita a partir daquele dia. Diz um texto na Bíblia, no mesmo livro de Gênesis, que naquele tempo nem espinho a terra tinha. Mas quando o homem pecou, a Bíblia diz que a terra produziu espinhos. A terra produziu espinhos. E no dia que foram crucificar o nosso mestre, colocaram na cabeça dele uma coroa de espinhos. Mas ali ele levou o pecado da humanidade. Ele levou. A Bíblia diz então que eles saem, são expulsos do paraíso, são expulsos da presença de Deus e vão continuar as suas vidas. E a Bíblia diz então que eles geram o primeiro casal. E ali também acontece os primeiros filhos. E ali acontece também o primeiro homicídio. A Bíblia diz que o irmão Caim mata o irmão Abel. E vão levantando homens. E Deus levanta um homem chamado Abraão. Um homem que Deus diz que esse é amigo dele. Mas este amigo dele um dia também desobedece. Aí através desse Adão, de Abraão, levanta-se o seu filho Isaque. Isaque, da mesma forma como o pai, também desagradou a Deus. Não havia quem cumprisse o propósito de Deus, trouxesse de volta o homem para Deus. A glória de Deus havia sido tirada do homem, a presença de Deus. A Bíblia diz então que a humanidade vai se levantando. E Deus então, Deus começa a fazer uma esperta experiência. Deus começa a levantar homens e começa a colocar uma porção do seu espírito neles. E Deus levanta um homem chamado Moisés. Moisés então, ele começa a ser usado por Deus com poder e graça. Ele orava, Deus abriu o mar. Ele orava, Deus mandava pão cair do céu. Mas Moisés também falhou. Ele começou o seu ministério matando. A Bíblia diz então que Deus continua. E Deus levanta então um homem chamado Davi, segundo o seu coração. Mas antes de Davi, Deus levanta homens com poder e graça, mas que também foram abandonando o propósito, foram não valorizando a presença do Espírito Santo. E Deus levanta um homem chamado Sansão. A Bíblia diz que Sansão, mesmo com aquela força física,
ele não conseguiu cumprir o propósito de Deus. Então Deus continua a experiência, Deus continua levantando homens e confiando neles, depositando neles o seu espírito. E Moisés então faz grandes maravilhas, Sansão e tantos outros. Aí então aparece um homem chamado Davi. E Deus disse: esse é um homem segundo o meu coração. A benção que Davi, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele começa a escrever salmos, salmodiar ao Senhor em grandes cânticos. E a benção que Davi então, num certo dia, Davi também, ele desobedece ao Senhor. Davi começou matando o urso, começou matando o leão, começou matando o gigante, mas caiu na fraqueza, a ponto de matar um homem e tomar a sua mulher. E a missão que Davi, ele reconhece o seu pecado. Os demais lá atrás tiveram a mesma experiência de ter o poder de Deus sobre a sua vida, de ter a presença do Espírito Santo. Mas Davi então, ele tomou atitude diferente dos outros. Diz que quando Davi ele percebe que ele havia errado, que ele percebe que ele tinha pecado contra a santidade de Deus, a Bíblia diz então que ele dobra os seus joelhos. Salmo 51, ele diz: Senhor, purifica-me e eu serei purificado. Eu pequei, o meu pecado está vermelho como escarlate, mas me purifica e eu serei purificado. Aí ele diz: Senhor, não me lances fora da tua presença, torna-me dar alegria da tua salvação e não retires de mim o teu Espírito Santo. A Bíblia diz então que Davi, que Deus diz, a palavra de Deus diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. E Davi então continua o seu ministério, colheu os frutos das suas ações, mas continuou temente a Deus. E Deus então vai levantando homens, e homens se levantam, mas não valorizam a presença de Deus. Outros valorizam, mas daqui a pouco se esquecem da presença de Deus. Ou seja, a Bíblia diz que o Espírito vinha, usava os vasos, os homens, os profetas, os reis, os sacerdotes, mas voltava para o céu. Voltava. Na época de Adão, ele tinha o Espírito Santo todos os dias com ele. Todos os dias a presença de Deus era notória na vida de Adão. Mas quando ele peca, o Espírito então é retirado. Então ele vive uma vida de pecado. E os que vão se levantando depois, da mesma forma. Aí a Bíblia diz então que Deus levanta os profetas, Deus levanta os juízes, Deus levanta os sacerdotes, e Deus usava e o Espírito voltava para o céu. Até que um dia então, o profeta Isaías, ele profetiza. Deus diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O profeta Isaías se levanta, mas movido pelo próprio Deus, o próprio Jesus, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E a Bíblia diz então que Jesus, ele se despiu da sua glória. Ele se despiu da sua glória e desceu aqui na terra. Desceu aqui na terra com o intuito de trazer de volta para o homem a presença do Espírito Santo. Aí o texto nos diz então que Jesus vem e cumpre o seu ministério. Jesus desce as águas do batismo, o Espírito Santo vem em forma de uma pomba. Jesus então, numa certa feita, ele dá uma amostra, como diz uma amostra grátis, como diz por aí. Ele assopra sobre eles o Espírito Santo. E eles saem, começam a orar e os enfermos eram curados.
Eles saem e começam, enfim, a impor as mãos sobre os enfermos. Eles eram curados, os cativos eram libertos, e eles voltam alegres. E diz: Senhor, em teu nome nós fizemos isso. Voltam alegres. Os espíritos submeteram a nós. Aí Jesus olha para eles: não vos alegreis, porque os espíritos submetem a vós, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus. Aleluia. A Bíblia diz então que Jesus, ele é crucificado, é sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus. Porque havia uma promessa de Deus. Deus levantou o profeta Joel e disse: nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí a Bíblia diz então que Jesus então ressuscita. Os discípulos até então estavam dispersos, estavam sem rumo, estavam preocupados: o que ia ser agora se o nosso mestre não está aqui? A Bíblia diz então, no livro de Lucas, que eles estavam reunidos. De repente Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. A Bíblia diz que eles ficaram alegres, que eles ficaram atônitos. E Jesus então começa a instruir a eles. E a Bíblia diz que Jesus ficou 40 dias com eles na terra, logo após a sua ressurreição. E logo após a sua ressurreição, porque quando ele foi morto foi no dia da Páscoa, e 50 dias até o dia, uns 50 dias depois aconteceria a festa de Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da Páscoa. Então Jesus ressuscita ao terceiro dia, instrui eles durante 40 dias. A Bíblia diz então que, passados 40 dias, Jesus termina de dar as instruções para eles e diz: olha, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Os discípulos então entram dentro de uma casa, de um cenáculo. A Bíblia diz que eles ficam ali 10 dias orando. 10 dias, porque Jesus, olha, não muitos dias depois de hoje, a promessa do meu Pai virá sobre vocês. Que promessa é essa? Que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito Santo. Então eles vão em 10 dias, estão orando. Aí a Bíblia diz então que, o texto nós vemos: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, foi visto sobre eles um som como um vento impetuoso, que encheu toda a casa, e de repente foram vistas sobre eles repartidas línguas como de fogo, e todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Aí a Bíblia diz que eles começaram a profetizar, e ali haviam pessoas, porque na festa de Pentecostes via gente de tudo quanto era lado, de todas as cidades vinham pessoas. E a Bíblia diz então que eles começaram a falar em línguas, e o Espírito Santo então concede que eles falassem em línguas de outras nacionalidades. Suponhamos que ali tinha um japonês, aí está lá Pedro falando na língua japonesa. Suponhamos que ali estivessem pessoas do Egito, lá estava João falando na língua dos egípcios, e Tomé na língua dos babilônicos, e por aí vai, todos falando, e eles ficaram assim atônitos. Mas como esses homens são varões galileus, estamos vendo eles falarem na nossa língua. Os que estavam ali ficaram atônitos, mas teve alguns que olharam e disseram: esses homens, meio-dia, já estão tudo mamado, tudo embriagado.
pessoa, quando ela está embriagada, ela cai, ela começa, não fala mais normalmente, e assim aqueles homens enxergaram antes, mas uma hora dessa, eles estão embriagados. Aí é onde Pedro se levanta e diz: estes homens não estão embriagados como vides, pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias que o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito. E naqueles dias profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. E ele fala os 3 sinais, as 3 primícias do Espírito. Ele diz: sangue, fogo e vapor de fumaça. Repita comigo: sangue, fogo e vapor de fumaça. Em algumas traduções é sangue, fogo e coluna de fumaça. Em umas traduções está sangue, fogo e nuvem de fumaça. Mas tudo isso está relatando sangue, fogo e glória. Diga sangue, fogo e glória. Diga sangue, fogo e glória. As 3 primícias de Deus para a minha vida, para a sua vida, é sangue, fogo e glória. Diga sangue, fogo e glória. Por que sangue, pastor? Porque a Bíblia diz lá em Levítico capítulo 17 que o sangue é vida. Sangue é o quê? Vida. Sangue é vida. E a Bíblia diz que nisso nós conhecemos o amor, que Cristo derramou o seu sangue para nos dar vida eterna. Então sangue é vida. Então o homem sem o Espírito Santo, o homem sem a presença de Deus, ele está morto e não sabe. Paulo diz: desperta do que dorme entre os mortos. Está falando de pessoas espirituais que estavam entrando num sono espiritual, que se despertassem, estariam também mortos. Mas para isso foi derramado o sangue de Jesus, o sangue da nova e eterna aliança, o sangue da nova